Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, é com muita alegria que nos encontramos mais uma vez nas redes sociais da Sociedade Espírita Jesus para tecermos alguns comentários em torno de um tema da nossa doutrina espírita. Para hoje fomos convidados a falar a respeito da influência do Espiritismo no progresso. E o nosso convite para você que nos assiste, que nos ouve nesse momento, é para que possamos, juntos, sintonizados com o alto, buscando na nossa intimidade os nossos melhores sentimentos, pensamentos e também a dedicação do nosso tempo de forma integral, para que possamos estar conectados, juntos, aproveitando essa oportunidade para explorarmos o tema e encontrarmos ressonância nos nossos corações. Esse é um tema, amigos, amigas, que nós encontramos referência em O Livro dos Espíritos, nos itens 798 a 802. E Kardec faz algumas perguntas bastante provocativas, buscando a elucidação daqueles que são os luminares da codificação, os espíritos que tiveram por incumbência trazer as respostas. Claro que Kardec nem sempre lança a mão apenas de uma pergunta para elaborar a resposta. Às vezes isso vem de uma série de perguntas, de uma série de respostas, de uma série de estudos que são realizados a partir de uma metodologia própria, para que adiante ele possa sintetizar isso de forma didática através de uma pergunta e uma resposta. No entanto, o que realmente interessa é que essas respostas ou essas perguntas, elas são, em suma, o conhecimento que a doutrina espírita tem a nos trazer a respeito deste tema. E neste assunto, nós buscamos na primeira pergunta que Kardec traz, que é a seguinte: o espiritismo se tornará crença geral? Será alguma coisa conhecida por todos ou por boa parte do mundo e, enfim, será alguma coisa geral, como o próprio termo diz. E a resposta, ela é muito interessante porque ela não coloca a doutrina espírita enquanto doutrina religiosa, e aqui a gente fala a palavra doutrina, muitas vezes isso é mal compreendido. Doutrina é simplesmente conjunto de princípios. Doutrina espírita ou espiritismo são um conjunto de princípios, de ideias, de construções do conhecimento que foram agrupadas num que a gente chama de corpo doutrinário. Então, quando essas coisas todas estão esparsas, elas não são reconhecidas. Quando elas estão juntas, a gente agrupa e dá um nome, e esse nome, neste caso, é doutrina espírita ou espiritismo. Então, a pergunta de Kardec é se isso vai se tornar uma crença geral. E a resposta, ela é curiosa, porque os espíritos vão dizer que sim, porém através dos seus princípios, e não como esse grupo uniforme, como esse grupo chamado doutrina espírita ou espiritismo necessariamente. O que isso significa em palavras mais simples? Ao invés de nós termos o espiritismo ou a doutrina espírita como uma crença geral, nós vamos ver como crença geral os seus princípios, se manifestando em diferentes lugares, em diferentes ambientes da sociedade, em diferentes experiências humanas, sejam na ciência, na filosofia, na religião, na sociedade, na família, seja onde for, esses princípios eles vão se tornando crença comum. Como, por exemplo, o princípio da reencarnação. Hoje é muito comum nós assistirmos a séries, filmes, lermos algumas ficções que tratam da reencarnação como um fato. Por que a gente está trazendo isso? Porque na medida em que a cultura ela vai absorvendo novos elementos, esses elementos culturais eles vão aparecendo nas produções culturais humanas. Então, se é crença comum, ou aos poucos essa crença vai se tornando comum, como por exemplo a da reencarnação, é natural que ela vá aparecendo em outros lugares onde a criatura humana está construindo o seu conhecimento, como esses exemplos que foram trazidos aqui.
nas artes, na literatura, ou mesmo na ciência. Nós identificamos estudos hoje na ciência acadêmica, por exemplo, fazendo observações em torno da reencarnação, buscando evidências que corroborem a reencarnação. Então, aos poucos, esse tema reencarnação vai se tornando crença comum. Da mesma forma, assim como a doutrina espírita não tem uma moral diferente da do Cristo, não tem uma moral diferente daquela apresentada nos evangelhos, é natural que a moral do Cristo também se torne crença comum. Afinal, a moral do Cristo ou o Espiritismo são a mesma coisa. E nós percebemos isso também, à medida que nós, na nossa construção social, vamos pautando o nosso convívio em sociedade, com base na tolerância, no perdão, na empatia. Naturalmente que esses princípios eles vão se disseminando, ainda que aqueles que os defendam e os esposem, que os tomem para si, não identifiquem como princípios cristãos ou espíritas. Mas quando a gente fala em empatia, por exemplo, nós estamos falando de caridade, nós estamos falando de indulgência, nós estamos falando de perdão, nós estamos falando de benevolência. Falar de compaixão e gratidão, por exemplo, é falar de caridade. Caridade é alguma coisa que nós trabalhamos de forma muito clara dentro da doutrina espírita e que tem um ascendente no Cristo, que nos traz esse conhecimento já milenar. No entanto, quando nós identificamos os desdobramentos deste tópico na sociedade, nós vamos identificando que isso também vai se tornando crença comum, ainda com algumas questões interpretativas muito próprias. Às vezes nós utilizamos do nosso egoísmo para mascarar as nossas escolhas e utilizamos de todos os subterfúgios lógicos para tentar passar adiante os nossos preconceitos, as nossas incompreensões a respeito da vida. Isso é natural, realmente acontece. Mas o que a gente percebe é que aos poucos esses assuntos, esses temas que antes estavam restritos às igrejas, ao aspecto religioso, ao estudo dos evangelhos, ao estudo do judaísmo, do budismo, das crenças protestantes de modo geral, a gente já vai identificando que esses assuntos, antes restritos a esses ambientes, hoje eles tomam conta da sociedade como crença comum. Então, isso que Kardec pergunta, se o espiritismo se tornará uma crença geral, uma ideia que vai ser adotada por todos ou pela humanidade de modo geral, a resposta é que, em partes, não necessariamente como espiritismo, como esse conjunto de princípios uniforme, que a gente sabe exatamente do que está falando, porque tem aquele conjunto todo, mas a gente vai pegar só uma parte aqui, uma parte ali, e cada um vai se abastecendo desse conhecimento conforme os seus próprios interesses e o seu momento de vida, aquilo que lhe interessa. Porque a doutrina espírita alguns pesquisadores vão dizer, uma doutrina de síntese, porque ela traz muitos conhecimentos que estavam esparsos na humanidade e esse conhecimento passa a ser organizado num corpo doutrinário. Então, da mesma forma, nós continuamos fazendo isso hoje. Temos ideias, princípios, contextos que são estudados, que são abraçados, que nós levamos para a vida, que são espíritas, mesmo que a gente não o saiba. Então essa primeira pergunta já é bastante provocativa, mas interessante, porque traz um aspecto da doutrina espírita que ela não é hegemônica, ela não tem ideia de dominação, de ser a maior ou a melhor. Ela está aqui como uma doutrina cristã com o objetivo de contribuir com o progresso da humanidade, a partir da transformação do indivíduo e das coletividades. O que nos parece algo bastante auspicioso, porque nós não estamos preocupados em sermos melhores ou nos provarmos certos. Nós estamos apenas preocupados em nos tornarmos melhores e, com isso, ajudar a nossa humanidade a se tornar melhor. E aí vem a segunda pergunta. Bom, mas então de que maneira que o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque se a primeira ela nos coloca num aspecto mais geral, a segunda ela vem para uma coisa um pouco mais objetiva, um pouco mais específica da própria doutrina espírita. O que o Espiritismo pode fazer de diferente? E nós temos algumas coisas aqui para conversar. A primeira delas
é que o Espiritismo vem para ser antagonista do materialismo. Porque o materialismo, enquanto doutrina filosófica, e aqui a gente pode falar do materialismo de várias formas, né? A gente pode, às vezes, até confunde materialismo com consumismo, que são coisas derivadas, mas não necessariamente idênticas. Quando nós falamos de materialismo, nós estamos falando de encerrar a vida apenas ao aspecto material. A vida começa na matéria, acaba na matéria. Esse é o materialismo do qual nós estamos falando. E o Espiritismo vem para ser um antagonista desse pensamento, porque ele vai dizer o seguinte: a vida material começa e termina na matéria, mas ela é apenas uma expressão da verdadeira vida do indivíduo, que é a do espírito imortal. E isso muda totalmente a escala, a forma como a gente enxerga a vida. Porque agora a vida ela passa a ser muito maior. Nós temos uma única vida. E ela pode ser vivida em várias vezes na matéria. Em existências materiais ou reencarnações. Mas a vida é uma só. Então nós perdemos a noção da escala temporal, porque agora nós estamos falando da eternidade. A vida passa a ser algo muito maior. E essa mudança de ponto de vista ou de perspectiva é alguma coisa que vai fazer com que a gente compreenda melhor onde estão os nossos verdadeiros interesses. Será que os nossos verdadeiros interesses estão numa matéria ou numa experiência material que é transitória, que é passageira, que é breve, ou nós estamos aqui construindo alguma coisa que é importante, mesmo na matéria, evidentemente, nós não desconsideramos isso, mas cujo olhar é o seguinte: a experiência material não pode ser uma experiência por si mesma. Ela é importante, ela é útil, porém, só é importante e útil quando proporciona aprendizado ao espírito imortal. Do contrário, ela passa a ser um fim em si mesmo, e toda a experiência material muitas vezes se torna doentia, ansiosa, agitada, porque nós queremos para ontem, nós queremos para agora, nós queremos para já, nós queremos a experiência melhor, mais rica, mais ou diferente, ou melhor que a dos outros, e isso está preso uma ideia de uma experiência material que começa aqui e termina aqui, e que é muito fugaz, que é muito breve. Então a gente precisa ter tudo para ontem, rápido, as relações são líquidas, como diria Bauman. Ou seja, tudo isso é fruto do materialismo. Essa ansiedade, essa agitação, esse nervosismo dos nossos dias é um fruto dileto do materialismo. Porque à medida em que nós encerramos a nossa visão numa experiência muito pequena no tempo, é natural que nós fiquemos assim agitados, com medo da morte, com medo do que será o futuro. Quando nós expandimos esse universo, aí nós tendemos a nos tornar criaturas menos ansiosas, menos agitadas, mais felizes pela própria construção de si mesmas, não atrelando a sua felicidade com bens materiais, que são necessários, não estamos desconsiderando isso, mas não são um fim em si mesmo, não são a coisa mais importante para a criatura humana. Nós vamos identificando que a experiência do presente ela é importante, mas não pelo produto imediato do que ela está oferecendo, e sim porque aquela experiência material do momento está oferecendo algum aprendizado para o espírito imortal. E aí algumas coisas que poderiam ser, por exemplo, experiências de ganho fácil, experiências de enriquecimento rápido, ou situações em que nós nos colocamos acima do outro, muitas vezes passando por cima do outro, a gente já não aceita mais, porque a gente já entendeu que aquela experiência ela é fugaz, ela é temporária, e o que realmente importa é o que fica, e o que fica é a construção das virtudes dentro de nós. Também assim como os vícios, esses também permanecem até que a gente consiga torná-los virtudes, transformando o pendor para o bem. Então o Espiritismo, ele, ao nos mostrar essa perspectiva de vida, em que nós alargamos o nosso horizonte, enxergamos a vida para além da experiência material, ele necessariamente está nos convidando a destruir preconceitos. Preconceito de seita, de casta, de cores. Por quê? Porque ele vai nos ensinar uma grande solidariedade
como família humana que nenhuma outra doutrina materialista consegue, porque verdadeiramente nós nos identificamos como irmãos, independente das escolhas do outro, independente da orientação sexual, independente se ele é espírita ou não, se ele abraçou uma outra religião ou se ele mesmo é ateu, se está numa condição social diferente da minha, se uma cor da pele diferente da minha, isso são tudo aparências, são escolhas, são vivências, que cada um tem as suas. Porém, nós não desconsideramos jamais que somos todos irmãos. E se somos todos irmãos, tudo isso que nós falamos aqui, esses preconceitos todos, eles perdem a razão de ser. E toda a experiência que nós vamos ter na matéria, que poderia ser uma experiência preconceituosa, uma experiência negativa do ponto de vista das nossas relações, ela muda, ela passa a ser uma experiência mais inclusiva, uma experiência de maior aceitação do outro, de mais alteridade, enfim, de mais caridade, em outras palavras. Ou seja, eu vou estar mais propenso a perdoar porque eu me coloco no lugar do outro com mais facilidade, entendo as suas dores, ou pelo menos faço um esforço para entender o seu ponto de vista. Tenho mais indulgência porque sei das fragilidades que eu tenho e também identifico isso no outro. E vou ser mais benevolente, vou fazer mais o bem, porque eu também quero poder contribuir com o outro, assim como eu espero que o outro possa contribuir comigo. E aí, Kardec segue na sua saga por encontrar boas respostas para boas perguntas. Ele segue no item 800 de O Livro dos Espíritos, perguntando se não seria de temer ou de ficar com medo de que nós não conseguíssemos vencer o espiritismo, não conseguisse vencer a indiferença dos homens às coisas materiais. E a resposta é que a transformação ela é lenta e gradual. Não poderia ser diferente. Às vezes nós ficamos tentados pelas soluções rápidas, pelas transformações da noite para o dia, que normalmente não são sustentáveis, porque não estão lastreadas, não tem como base uma mudança real, uma mudança legítima. Às vezes é apenas um verniz, uma mudança aparente. Essas mudanças muito rápidas, em que se pensava uma coisa e agora rapidamente a gente passa a pensar outra, não raro nos levam para os extremismos. Antes eu estava no extremo, agora eu corro para o outro, me torno um radical daquele ponto de vista. E todo radicalismo tem um grande problema e que precisa ser observado. Quando nós nos tornamos radicais no nosso ponto de vista, para mudar a nossa postura, isso pode ser positivo. O que eu quero dizer com isso? Radical no sentido de ir até a raiz, de ir até a origem. E aí eu identifico aquilo que me faz bem, fico com aquilo, me identifico o que faz mal e aos poucos eu vou largando de mão, não me serve mais. Se isso é ser radical, não teria problema nenhum. Mas quando a gente utiliza essa expressão radical, nós estamos falando do extremismo dos posicionamentos. Um extremismo que não é para mim, é do meu ponto de vista em relação aos outros. Eu coloco um extremo, uma posição extrema e combato aqueles que não estão no mesmo extremo que eu. Isso normalmente nos leva para movimentos pendulares. Hoje eu estou num ponto, no extremo, amanhã eu estou no outro. Hoje eu defendo uma ideia, amanhã eu defendo outra. Eu não tenho muita clareza de para onde eu estou indo. As mudanças que realmente ficam, que realmente permanecem, normalmente elas são aquelas que vão sendo gestadas com o tempo, que aos poucos a gente vai mudando as perspectivas, vai mudando os hábitos, porque no final das contas são eles os hábitos que vão dizer o quanto que realmente nós mudamos. Às vezes a nossa mudança é muito mais do discurso e da aparência do que realmente uma mudança legítima, verdadeira. E mudar hábitos é alguma coisa que realmente demora. Nós precisamos de um tempo para absorver, para reconstruir, para deixar para trás aquilo que não serve mais. E para mudar um hábito, às vezes é preciso apenas uma pequena mudança que vai ser respeitada com o tempo para que ela produza os seus efeitos. É como um efeito dominó, que um dominózinho pequeno,
sendo jogado sobre um outro dominó pode gerar um efeito em cascata para ir derrubando dominós numa sequência muito grande, e inclusive com dominós muito maiores do que aquele que foi o primeiro, que foi o que iniciou toda aquela mudança. Ou seja, uma pequena mudança pode fazer toda a diferença. E são essas pequenas mudanças do dia a dia, da constância, da disciplina, que vão, através da doutrina espírita, nós vamos aprendendo a como fazer isso, e aos poucos isso pode se tornar uma grande mudança ali na frente, que pode levar inclusive mais de uma encarnação. Podemos reencarnar várias vezes, derrubando esses dominós aos poucos, até que aquele mau hábito, que já é milenar, ele passa a não ser mais um problema para nós, a gente já se desvencilhou dele. Então essa é, na verdade, a perspectiva espírita. Não tem pressa, não é uma coisa apressada, não é uma coisa doentia de querer resolver tudo para ontem, mas também não é passiva, no sentido de deixar para lá porque tudo vai acontecer, porque Deus provê. Não, Deus provê, porém a gente precisa fazer o nosso esforço de cada dia, e aí nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele, e no final das contas a mudança acontece, mas com esforço, com trabalho, com dedicação, com disciplina, como dissemos, porém sem afetação, sem aquela ansiedade de querer ver a mudança para ontem, e também sem aquela ansiedade de querer ver a mudança para os outros. A gente precisa focar na nossa própria mudança, porque essa é a que depende de nós. E aí também pergunta Kardec, não seria de esperar que os espíritos pudessem apressar esse progresso através de manifestações ostensivas? Se mais uma vez nós tivéssemos, como lá no século XIX, uma nova rodada de fenômenos das mesas girantes, alguma coisa assim que pudesse chamar muito a atenção da sociedade, manifestações generalizadas e evidentes, não seria melhor, não seria mais rápido, a gente não progrediria mais rápido? E a resposta ela é muito curiosa. Primeiro porque ela remete à história. Quando aqueles que respondem também perguntam: conseguiu Cristo convencer os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não, não conseguiu. Conseguiu alguns, não com todos. Não se tornou uma mudança generalizada, apesar do fenômeno ter sido muito ostensivo. E aí segue dizendo: não vedes hoje alguns homens que negam os fatos mais evidentes que se passam sobre os seus olhos? As coisas mais óbvias, mais lógicas, mais comprovadas, e que mesmo assim hoje ainda há quem, ou grupos, ou coletividades que neguem. Nós ainda vemos muito disso. Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem, porque colocam acima os seus preconceitos, as suas ideias preconcebidas, acima do fato, acima da realidade. E aí então, tudo isso para nos dizer o seguinte: o mérito não está no convencimento rápido pelo que está acontecendo lá fora, e sim pelo convencimento íntimo da razão em superar o preconceito e os interesses, os seus interesses pessoais. E quando a gente faz esse esforço de superar preconceitos e interesses, significa que eu estou fazendo a minha parte. Eu fiz o meu esforço. E é esse o objetivo de nós estarmos aqui. Não de uma mudança imposta de cima para baixo, e sim de uma mudança que é íntima, que é nossa, de uma postura que agora nós compreendemos a necessidade da mudança e aceitamos mudar, porque nos sentimos convencidos disso. E por isso que essa mudança geral, rápida, generalizada, ela não vai acontecer, porque ela não seria sustentável, ela seria muito mais de aparência do que uma mudança legítima, como a gente já sabe. Mudanças reais, verdadeiras, demoram um tempo para acontecer, e não são os fenômenos externos que as sustentam. Eles podem até mesmo chamar a atenção para uma necessidade de mudança. Mas vamos dar um exemplo aqui para ficar muito simples. Às vezes a gente está passando por uma situação de saúde muito grave, vai até a consulta médica, um médico diz o seguinte: olha, tu precisa mudar esse hábito aqui, precisa mudar a tua alimentação, mais prática de exercícios físicos, aquela coisa que todo mundo sabe. A pessoa não fica satisfeita, ela vai num outro médico, ouve a mesma coisa, vai num terceiro, ouve a mesma coisa. E o que ela fez no final das contas? Nada. No máximo que a gente está procurando é um remédio, é alguma coisa rápida, paliativa e simples para resolver um problema que é complexo. Não funciona. Da mesma forma que a gente não pode esperar que alguém venha de fora e nos diga:
o que fazer, o como fazer, que as coisas vão mudar a partir dali se nós não estivermos interessados numa mudança que precisa começar dentro de nós. Então, de forma sintética, concluindo aqui, meus amigos, nossas reflexões desse momento, que nos convidam a esse esforço de transformação íntima, é que no mundo hoje existem muitas propostas materialistas e elas produzem alguns resultados. Vejamos que resultados são esses. São resultados que têm trazido paz para a criatura humana, são propostas que têm trazido superação dos desafios na família, na sociedade, desafios íntimos, ou são propostas que têm produzido guerra, produzido desunião, produzido conflitos intermináveis, produzido ansiedade, depressão, enfim. E existe a proposta espírita. O que ela tem produzido? O que ela tem nos oportunizado? O que essa proposta tem nos convidado a fazer? Avaliemos com qual proposta nós queremos ficar. A proposta espírita, ela não é uma proposta que oferece milagres, não é uma proposta que oferece uma mudança rápida e como um passe de mágica, mas ela nos dá um norte para que aquele que caminhe possa o fazer com passos firmes, com a certeza de que está na direção certa. Não estará por isso imune às dores, aos sofrimentos que são naturais do mundo em que nós vivemos, não estará apartado da vida na matéria, porque não seria de imaginar algo diferente disso. Nós vivemos na matéria e precisamos lidar com ela também. Mas quando a nossa bússola moral ela não é o materialismo e é o espiritismo, por exemplo, ou os princípios espíritas, certamente nós estamos indo na direção de um bem que é muito maior do que aquele que as doutrinas materialistas podem nos oferecer. Às vezes, o materialismo ele acaba rompendo algumas barreiras que deveriam ser apenas materiais, e nós tomamos como filosofia de vida aquilo que deveria ser apenas um meio da sustentação material do mundo. Tomamos como base princípios que deveriam servir apenas para o mercado, apenas para o mundo do trabalho, apenas para as questões materiais, e tomamos isso como bússola moral, quando na verdade a proposta deveria ser outra. A proposta deveria ser se utilizar do pensamento materialista para navegar no mundo material, mas se utilizar do pensamento espírita, dos seus princípios, para navegar na vida, que é aquilo que realmente nos interessa, uma vez que nós somos espíritos imortais. Usando as ferramentas certas para cada contexto, certamente que isso seria muito mais exitoso. Mas é um processo, estamos na caminhada, esperamos poder acertar mais do que erramos, e para isso pedimos o amparo daquele que tem sido mestre e amigo, o guia de todos nós, Jesus. Gratidão, meus amigos, possamos nos manter na paz desse mestre querido, e até a próxima oportunidade.